Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Tati Roger Ministerial. Nesse momento vamos estar assim dando continuidade à palavra de Deus, a qual está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 29, versículo 9. Só que hoje a gente vai estar entrando em outras palavras oficiais para estar explicando a situação que a gente estava explicando da outra vez. Então, antes de tudo de começar, queremos desde já dizer que estávamos com saudade de todos vocês, com saudade de estar enviando vídeos novos. Esse dia a gente ficou sem gravar, porque estava em conserto nossos equipamentos. Aí por isso que a gente ficou essa semana aí sem o sábado, sem gravar. Deus abençoe a todos na presença do Senhor Jesus. Agradecendo desde já Tico, Minho da Caputaria Recapa. Um grande abraço aí a Minho, a Tico. Fica à vontade. Não esquecendo, pessoal, de deixar o seu like, de compartilhar para estar nos ajudando e também de estar ativando o sininho para que cada vídeo novo que nós for lançando, você já está assim recebendo e achando as partes incríveis que vocês possam assim absorver, porque estamos aqui, como já falamos, para não somente aprender, porque a gente estamos a cada dia aqui aprendendo mais, tanto ensinando, mas aprendendo também. Verdade. E não se esqueça, de se inscrever lá no canal também, indicar pessoas, convidar pessoas a se inscrever também para estar nos ajudando, para que nosso canal venha crescer a cada dia. Para honra e glória de Deus, de 60, já 71 inscritos. Deus abençoe os novos inscritos, Deus continue te abençoando. Nosso canal. Seja bem-vindo. E logo em seguida, se Deus quiser, sábado que vem, já vamos estar dando novidade de novos inscritos aqui, para a glória de Deus. Divulguem o canal, compartilhem os vídeos, mandem as pessoas se inscrever, que é importante. Então vamos agora à palavra oficial. A semana, no sábado retrasado, a gente estava contando a história, que aqui é uma palestra para casal, com o assunto Uma Família Feliz, mas só que aqui a gente vai estar abordando um tema diferente, porque estava contando a história de Jacó e Raquel. Jacó, ele casou com Raquel e a irmã. Isso, só que aí fica aquela interrogação no ar, porque no caso da história estava falando sobre casamento entre parentes, ou em termos de o que aconteceu na vida de Jacó. Verdade. Que Jacó, ele casou, no caso, com a filha do tio, não é isso? Que aí, no caso ali, são primos. Aí se torna parente, que é do mesmo sangue. Demos referência no livro de Números, várias referências que a Bíblia Números, que a Bíblia não autoriza. A Bíblia não autoriza casamento entre parentes. Isso. Então, um laço matrimonial entre parentes, assim, em termos de casamento, biblicamente não pode, É antibíblico isso. Só que um assunto que chama atenção é que Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado, que na hora lá que ele suspeita lá o véu, que vê, não era a Raquel, era a Léa, a mais velha. Aí só que o que acontece? Ele trabalha mais 7 anos, como a gente contou no outro vídeo, para poder conquistar a autorização do pai de Raquel para que libere Raquel para ele. Então ele trabalhou, no caso, 14 anos, que a gente ensinou. Só que, porém, o objetivo de Jacó era Raquel. Ele teve que ficar com Lia porque já teve tido contato e tudo, então mais 7 anos de trabalho para ficar com Raquel. Ficou casado com 2 irmãs. E como o casamento entre parentes não é autorizado, a Bíblia também não autoriza casamento com mais de uma mulher. E é esse detalhe que a gente vai entrar agora na palavra oficial que está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 adiante. Vamos estar assim acompanhando. Pode ler. O tema tem por escrito a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarás a vós. De outra maneira,
perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Pronto? E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Olha o que disse aí esse último versículo. Fez Salomão mal Aos olhos. do Senhor. Vá. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ou seja, uma grande diferença. Amém? Vamos estar assim, né? Fazendo uma oração rápida. Para Deus estar tomando sempre primazia da palavra, a direção de tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de tua presença, Senhor, eu clamo a Ti neste momento, pedindo ao Senhor a Tua primazia, Senhor, a direção do Senhor sobre estas palavras. Meu Deus, entra agora neste momento sobre cada lar, visita a esposa, esposo, filhos, filhas, parentes, meu Pai amado, por completo, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós como ministros da Tua palavra, nós ministramos, meu Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre cada casamento, sobre cada lar, a qual esta palavra, Senhor, há de ser entrada neste momento, Senhor. Todos aqueles que ouvem a cada um de nós neste momento, meu Pai, as mensagens trazidas nesta hora, entra agora nesse lar, nessa vida, meu Pai, e faz o rebuliço de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai, enviando o Teu divino Espírito Santo, Senhor. Faz a Tua obra por completa, trabalha nesse esposo, meu Pai, que tem, meu Pai, mais dificuldade em largar, meu Pai, seus vícios, quem sabe até mesmo a bebida, vai visitando aqueles também, meu Pai, que tenta, meu Pai, se chegar a Ti, aqueles que estão se afastando dos Teus caminhos, aqueles que nunca Te seguiram, meu Pai, mas têm desejo, meu Pai amado, de seguir ao Senhor, mas existem as dificuldades, existe, meu Pai amado, os empecilhos, mas nesta hora, meu Pai, como ministro da Tua palavra, ministro do Teu Evangelho, vai desfazendo todos os laços, todos os grilhões, façam cair por terra, para a honra e glória do Teu santo nome. Acampa, meu Pai amado, anjos, meu Pai guerreiro, sobre esses lares, protege essas famílias e que todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque maior é o exército do Senhor, dos céus que o Senhor envia a esta terra, de que o exército, Senhor, do que está, meu Pai, na dimensão celestiais, que as potestades, os principados das trevas, tentando destruir, porque a Bíblia diz, meu Pai, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e a trazer com abundância. Então essa vida com abundância que entre nesses lares, nessas vidas que nos escuta, em cada irmão e irmãs que precisa de não só de nossas orientações, mas de orientações de pessoas usadas pelo Teu Espírito, meu Pai, para determinar, Senhor, a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro 1 Reis, capítulo 11. No caso aqui nós vamos estar trazendo agora o assunto, que o assunto lá de Jacó, no caso é a palavra oficial, 1 Reis, capítulo 11. Então, como eu já expliquei tudo, né? O fato de casamento entre parentes, em termos de primos, que a Bíblia condena. Isso a gente deixou claro da outra vez, só que ficou dúvida no ar, então teve que ter continuidade do vídeo. E lá, aí, para quem não é evangélico, ou pessoas que não têm religião nenhuma, religião que fale da Bíblia, às vezes pode pensar, como é que os crentes ou os cristãos dizem que não pode ter casamento entre duas mulheres, e por que Salomão casou com duas mulheres? Que foi o que a gente falou assim na retrasada, né? Jacó. Perdão, Jacó. Isso. Então, para quem nos ouvia, assim, que não é crente, podia até interrogar. Aí, tá vendo?
A Bíblia mesmo diz que pode casamento entre duas mulheres, porque Jacó casou com Raquel e a irmã de Raquel, né? Então, é o que eu falei no primeiro vídeo que eu estava explicando sobre esse assunto, de saber o ponto positivo e o negativo. Naquela lá, o vídeo, não sei que religião seguir. Lembra? Vocês que não assistiram ainda assistam, que tem muitos conteúdos bons. Que aquele vídeo foi baseado em pessoas não crentes, né? Que eu conversava muito, pessoas não crentes, pessoas que nunca foi crente, né? Então, assim, sempre teve aquela dificuldade de me perguntar que não sabia, né? Rapaz, tem tanta igreja no mundo, você nem qual é a certa, tanto que a gente ainda tem que fazer a segunda parte daquele vídeo lá, né? Para explicar essa parte. Então, quando eu enviei para alguns grupos do Face, dois cristãos, uma irmã que eu não conheço e teve outro rapaz que é jovem, mas eu acho que até me entenderam depois, que até, né? Religião não salva, procura a Jesus, Jesus é que salva. Mas o assunto que eu deixei claro lá no título o título está dizendo, o tema era não sei que religião seguir. Aí a descrição falava, e esse vídeo ensina sobre religiões, tradições e cultura. Então as pessoas, e aí falava, né, para poder a pessoa para entender, assistir o vídeo todo para pegar o conteúdo, né? Só que a pessoa, por assim, não querendo falar mal, mas por ignorância, assim, de, né, não ter o mesmo entendimento que nós, outras pessoas, né, mais maduras com a palavra, julgaram só o tema. Não sei que religião seguir, porque realmente a religião não salva. Mas a religião ajuda a pessoa a caminhar, né, com Jesus para seguir ao encontro da salvação. Porque ai de mim se não fosse a religião evangélica cristã, né? A religião protestante, como dizem. Ai de mim se não fosse, assim, se não existisse essa religião que não pregasse a Cristo, se não existisse, eu não ia ser alcançado, né? A palavra não ia me alcançar. Então teve que existir a religião para a palavra chegar até mim. Entendeu? Agora a religião que eu estou falando aqui é a religião no modo cristã, né? Cristã quer dizer seguidores de Cristo. Cristã, a palavra cristã vem da palavra Cristo, né? E muitos por ignorância, religião não salva. Aí vai depender da situação. Realmente quem salva é Jesus, é Cristo. Mas a religião é o meio de as pessoas alcançar a palavra, né? É o que a palavra diz, né? Que a gente tem que congregar. Agora a gente tem que saber qual a religião, né? Qual a igreja certa, porque tem seitas, né? Tem outros tipos de religião que não, tipo, algumas falam o nome Deus, mas porém Deus não está ali, tá? O Deus com D minúsculo, que é o próprio Satanás. Olha o que Paulo diz. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que nele não viesse ser iluminado a luz do Evangelho. O Deus desse século quem é? O próprio Satanás e o seu exército de demônios. Então, uma coisa que lá a gente tinha que estar falando nesse outro vídeo é Deus, o nome Deus é dado a um ser que possa fazer algo, que tenha poder de fazer alguma coisa. Um exemplo, o Satanás, ele tem poder de matar, tem poder de fazer um carro capotar, ele tem poder de se transfigurar, tipo eu morro aqui agora, daqui a pouco ele aparece em sua frente em minha forma. Então, se ele tem poder de fazer alguma coisa, ele é um Deus, porque ele tem poder de fazer alguma coisa. Agora, só que ele não é um Deus com D maiúsculo, como o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, para você ver que Deus ele é tão maior que o diabo tentou contra ele e ele foi expulso. Então, as pessoas têm que entender uma coisa, que quando se fala Deus, quando a gente cristã fala Deus, a gente está falando de Deus, o Jeová, o nome Jeová, que o nome de Deus não é Deus. Ele ganhou o nome de Deus porque ele tem poder de fazer alguma coisa, ele tem tanto poder que ele criou o mundo só falando. Haja luz e houve luz, nem moveu. Então aí ele ganhou o nome de quê? Deus. Então o nome de Deus é dado a uma pessoa que tem poder de fazer alguma coisa. Porque o nome de Deus que nós seguimos é Jeová, conhecido como Jeová Nissim, Rafá. E aí vai. Só que o nome dele oficialmente falando é Jeová.
e o nome do seu filho, Jesus. Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Mas a gente está fugindo aqui do contexto, né? Mas foi ilícito falar isso aqui porque os cristãos têm que vigiar quando, um exemplo, eu não sou evangelista, mas aqui é um trabalho evangelístico também, né? Aqui é uma missão que estamos fazendo e às vezes a pessoa tem que ter cuidado para não estar se levantando contra a obra de Deus, né, impedindo de a obra de Deus chegar aos corações, colocando dificuldades, julgando pelo título ou tema sem antes ver o conteúdo. Antes de tudo, julgue, antes de julgar, assista o vídeo todo, veja o conteúdo para depois fazer o julgamento. Aí aqueles dois erraram nisso. Mas também pelo Espírito Santo, Deus me deu sabedoria, chamei no privado, expliquei que realmente a religião não salva, mas o assunto era esse que estava se tratando, e aí a pessoa também não falava mais nada, para honra e glória do Senhor, entenderam, né? Mas voltando ao assunto, então fica a dúvida no ar, né? Em termos de, será que pode casar com mais de uma mulher? Não pode. Não pode. Porque a Bíblia, se Deus fez o homem, né? E caso o homem não venha ficar só, ele fez a mulher. Mas eu creio assim, que como ele fez uma só mulher, porque é lícito ter uma só mulher, porque senão ele ia fazer várias mulheres, né, para estar ali com Adão naquele momento ali, quando Adão estava só, ele poderia fazer várias mulheres. Ele não, fez uma mulher para ali constituir a família, né? Eu creio assim. Mas eu respeito, apesar que eu não conheço pessoalmente, mas eu respeito. Por quê? Porque assim, é uma pessoa que defende o evangelho, mas não só por defender, pelo conhecimento assim que ele tem de, né, deixar Deus lhe dar inspiração. Mas eu vi um debate entre ele e um jovem, que eu não quero nem citar o nome, e o jovem falou uma coisa que, em termos de Paulo, se Paulo ele não conviveu com mulher nenhuma, aquele ali foi um ato de santidade. Então, o homem nenhum deveria tocar em mulher, não deveria nem casar, porque Paulo não teve mulher nenhuma. Aqui o tema lá dele, do rapaz para Marco Feliciano, é em termos do homossexual, do lado cristão. E aí tava falando porque Paulo era só, tipo, ele quis dizer assim, que os padres talvez, ele não foi claro, assim como eu tô falando com clareza, porque eu tive entendimento de entender o que ele tava querendo dizer, que, né, que entrou no catolicismo e tudo. Mas estava falando em termos de Paulo não ter mulher e ter religião que os líderes não tinham mulher, mas na expressão de Paulo. E aí, eu acho que porque a Bíblia é muita informação para uma mente só, né? Então, por mais que a gente conheça a palavra, mas vai ter ali o esquecimento, ainda mais que, para mim, tanto o Marco Feliciano estava tenso quanto o jovem, porque Marco Feliciano, ele já tinha entendimento da palavra, só que ele estudou um pouco de... Teologia. Não, teologia ele tem, e das melhores, mas também ele tem também entendimento, que ele se preparou para entender o tipo psicológico da pessoa, né? Ele tem entendimento nisso aí. Esse tipo de psicologia, né? Isso, ele investiu nisso aí. E ele investiu muito bem, porque um debate daquele, ele não tivesse esse preparatório, ele ia ser massacrado. Só que, no caso, como é muita informação, eles esqueceram de um detalhe. Que depois eu me lembrei, eu falei, rapaz, era bom se Marco Feliciano falasse aquela palavra. Que Paulo, ele fala assim, ó. Quando perguntou em termos de Paulo ser só, Paulo, ele não diz que é proibido os líderes casar. Ou que os líderes não tocassem mulher que não casasse. Paulo, ele fala assim, ó. Bom seria que vós não tocassem em... Mas, por causa da prostituição, convém que cada um tenha a sua. Olha o conselho sábio do apóstolo Paulo. Só que Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo. Tanto guiado pelo Espírito Santo que ele foi levado aonde? Ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Poucos cristãos sabem disso, né? E depois de ele ser levado lá ao terceiro céu, ele ainda recebeu o Espírito na carne, para toda vez que ele fosse se exaltar ou se vangloriar daquilo, ou fosse contar qualquer coisa lá que Deus não permitiu que ele contasse, aí vinha o mensageiro de Satanás e tocava no espinho, mais para friar Paulo. Mas nós, no dia de hoje, temos espinho na carne. Conclusão. A orientação de Paulo é o quê? Bom seria que não tocasse em mulheres. Isso tá no livro de, se eu não me engano, 1 Coríntios, né? Mas se vocês quiserem acompanhar, é por aí, onde tem uma parte que fala de casamento. Eu não vou procurar aqui porque eu quero ganhar tempo, mas se houver comentário aqui eu vou procurando. Mas Paulo fala,
por causa da prostituição, convém que cada um tenha a sua, né? Então, o que acontece? Se Paulo, ele não teve mulher alguma, ele não proíbe os ministros que foi preparado por ele para ser líderes ou dirigentes de igrejas para não tocar. Pelo contrário, ele diz que por causa da prostituição convém que cada um tenha a sua. É tanto que Deus, quando criou Adão e Eva, Adão ele veio só, ele vivia na terra só. Deus fez ele do barro. Só que Adão trabalhava, fazia todos os trabalhos, tá entendendo? Do campo ali, cuidava dos animais, regava as florestas, tirava ali os frutos para alimento, tudo no seu devido tempo. Mas à frente o que acontece? Adão lá se deita, vai descansar e Deus começa a observar a terra. E percebe que os animais andavam de dois em dois. E Deus observou que Adão estava só. Então a carga estava ficando muito farda para Adão. Então Deus fez o quê? A mulher. Que fala que Deus criou a disjuntora. Né? Que nem a gente falou no outro vídeo. Falando sobre Jacó e Raquel. Que tem homens que às vezes massacram. Né? A mulher com trabalho. Às vezes a mulher trabalhando tanto dentro de casa. Que não tem nem tempo de se arrumar para ele próprio. E depois ele vai até atrás de outra na rua porque acha que a mulher não está se arrumando e a mulher está se jogando. Sabendo que não está tendo tempo, né? Porque o certo é tipo... Quando os dois trabalham juntos, né? Há tempo para tudo, né? Que tem que existir a união, um bom diálogo, um bom senso, que é o que a gente faz aqui para as coisas fluírem, né? Fluírem. Esse provérbio é novo, para as coisas fluírem. Então, né? Uma coisa também que eu quero aconselhar aos casais, eu acho isso muito importante, toda vez que vocês entrarem em um acordo, tentarem entrar em um acordo, quando tiver tipo uma discórdia entre o casal, vamos fazer isso, eu não acho certo tal. Qual é o conselho que eu dou? Se eu tô esquentado, daquele jeito agitado, aí tipo, se eu tô todo duro ali, né? Com aquela ignorância toda. Aí, aquele estresse meio, aquela ignorância que eu tô ali, da hora da raiva, da ira, porque eu não tô concordando com você, vai causar estresse e o mesmo tipo de sentimento em você, de raiva, e você vai ficar rebatendo. E rebatendo de um lado, você de outro, rebatendo de um lado e você de outro. Então tem um ditado que é um provérbio aí do mundo, que duas pessoas, ditado que eu não sei pronunciar, que pedra dura, não sei o que. Aí só como eu não sei direito que aí. Não, que é tipo com uma pedra dura, alguma coisa lá. Conclusão: duas pessoas duras ali, sem querer, duas pessoas lutando ali na dureza para não dar o braço a torcer. Não vou dar o braço a torcer para ela, não. Eu que tenho que. Ele tá se achando demais, não sei o que. Ou seja, ali tem dois durões se gladiando. E aquela coisa, duas pessoas esquentadas, né, com raiva, não vai chegar a acordo nenhum. Aí o que é que a Bíblia ensina? A gente tem que pegar aquela palavra chamada moderação e trabalhar em cima dela. Aí, tanto um quanto o outro começar a buscar a moderação. Na hora de ter um acordo, se um está mais estressado, está mais agitado, o outro já sabe que tem que ter moderação, o outro tem que ali ter o autocontrole. Já a outra palavra que eu vou citar agora, né? Que é o domínio próprio, que eu falo sempre. O domínio próprio. O que é o domínio próprio? Tu tá estourada e eu tocar. Aí que ele se, né? E não tá entrando em acordo algum. Então, se eu tenho um domínio próprio, então, tipo, se você tá estressado, então, você tá ali mais, mesmo que eu esteja, então se eu tenho mais entendimento, qual é o que eu tenho que fazer? Dominar todos os sentimentos de raiva, de ira, para ver se eu consigo, né, me controlar, para não deixar mais você irritado e tentar chegar ao acordo. Aí o que eu vou fazer? Domínio próprio. O que o domínio próprio vai fazer? Eu vou controlar a raiva, vou abaixar o tom de voz, vou procurar falar educadamente com você, pausadamente, e aí eu vou tentar o quê? Ter um sentimento de
carinho, amor, tenta tocar o amor. Aí a gente não tá chegando a acordo nenhum, e pra conversar melhor. Porque desse jeito aqui nem eu não vou dar do braço de você, você não vai. A gente tá falhando, se é um casal que se ama muito, né, que nem a gente aqui, um vai entender o outro. Não, isso tá errado, me perdoe. Vamos consertar. Não, isso aqui, ó, é assim, 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 assim. Eu achava meio assim, e você o que acha? E ali vai tentar entrar no bom senso. Agora, se tiver os dois ali agitados, né, com aquela coisa toda, duas pessoas agitado, irritado, nervoso, não vai a lugar nenhum. Então, se os dois estão ali daquela forma, um dos dois vai ter que controlar a situação. Por os dois ceder junto e tentar ver o que realmente é de melhor. Entendeu? Porque duas pessoas desse jeito aí, né, de estar agitado, com raiva, com todo, por não querer aceitar a opinião do outro, também não aceita. Se ficar nisso aí, não vai ter acordo. Então, o casal, ele tem que aprender a orar. Deus, me dá o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele atua em todas as áreas, seja a área qual for. Me dá o domínio próprio, você vai saber se dominar. A pessoa que tem o domínio próprio, para jejuar, é uma beleza, porque na hora que ele vai se irar, que a ira, né, a raiva quebra o jejum. Então ele já segura ali. Aí vamos supor que o menino tá ali naquela agonia, tal, ele tá ali jejuando, ali em oração de joelho, de repente levanta. Ô meus filhos, tá ali falando com Deus. Aí fala com toda a cautela pra. Você vê que eu sou assim, né? Então eu mesmo jejuando é difícil quebrar, porque eu já tenho o segredo do domínio, né? Então, como a Bíblia fala, resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Então é nisso, você tendo cautela, né? Tem que ter isso, o domínio próprio, né? Moderação. Duas palavras aqui que você tem que buscar a Deus. Senhor, me ensina, né? A andar em seus caminhos, fazendo a sua vontade, que eu venha ser moderado, né? Que eu venha ter o domínio próprio para poder dominar as situações que eu, né, possa estar errada, até mesmo com o Senhor. E Deus vai lhe dar o domínio próprio, né? Você vai se dominar em muito sentimento contrário, né? E em cima disso aqui que eu estou ensinando, eu também vou ensinar uma coisa. O domínio próprio ajuda até a pessoa a vencer um sentimento. Existem dois sentimentos piores, né? Que se vacilar, mas logo depois a gente entra nesse assunto que é sobre o sentimento. São dois sentimentos que são piores. Mas voltando ao assunto pra gente não perder o foco, depois eu vou entrar nessa parte aqui orientando vocês, né? Então, conclusão. O que a gente está ensinando aqui sobre o domínio próprio. Desde esse domínio próprio você vai ter o domínio de dominar esses dois sentimentos que é horrível. Logo depois eu vou falar sobre isso aqui, mas vamos falar sobre Salomão, né? O que acontece aqui? A Bíblia vai falar que, pega a tua que já está aberta, e o rei Salomão amou muitas mulheres, muitas, né?